O jejum, ele abre visão espiritual. E através dessa palavra, através desse vídeo, eu quero te ensinar como fazer um jejum que vai abrir a tua visão espiritual, aonde Deus usa através do apóstolo Paulo para nos dar essa instrução acerca deste jejum. Mas antes, eu quero que você entenda o que é jejum. Jejum, ele é ficar sem se alimentar por alguns dias, horas, e o jejum, ele é tão poderoso que ele serve para mortificar a carne. O jejum, ele mortifica a carne. O jejum, ele tira os prazeres da carne. O jejum, ele mata as vontades da carne. O jejum nos molda para estar pertinho de Deus. Então o jejum, ele é algo fundamental para a nossa vida espiritual. O jejum nos fortalece, o jejum nos torna mais íntimos de Deus. E eu quero ler com os irmãos, através desse vídeo, Atos dos Apóstolos. Vamos falar sobre o primeiro jejum do apóstolo Paulo. Primeiro jejum do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 9, diz assim: E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta à casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Eis que ele está orando. E numa visão ele viu que Ananias, isso aqui é muito sério, versículo 12, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Esse jejum do apóstolo Paulo, ele passou 3 dias, quando ele viu e conversou com o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que ele passou 3 dias sem beber e sem comer, e durante esses 3 dias ele estava orando. Paulo, ele não simplesmente ficou apenas sem comer e sem beber, mas o texto ele vai afirmar que ele estava orando. E Paulo, nesse jejum que ele estava fazendo, esse período sem comida e sem bebida e orando, que é bom frisar essa parte, pois a própria Bíblia vai dizer que ele estava orando. O Senhor lhe deu uma visão. O Senhor abriu a visão espiritual de Paulo para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse ver o que o Senhor queria com ele. Deus agora, ele mostra para Paulo em uma visão que entrava um homem chamado Ananias e que colocava a mão sobre ele e ele começava a ver. Nós vemos aqui a primeira visão espiritual do apóstolo Paulo depois que ele tem um encontro com Cristo, depois que ele tem uma conversa com Cristo. Então entenda, o jejum de 3 dias, um jejum total, foi o que Paulo fez aqui, foi um jejum total, é um jejum que abre visão. Paulo não comeu, Paulo não bebeu e estava em oração. Eu quero que você entenda que jejum sem oração se torna um jejum vazio. Jejum sem oração é um jejum seco. Jejum sem oração é simplesmente mais um período sem comer. É uma dieta que o ser humano está fazendo, pois o jejum ele precisa ter oração, o jejum tem que ter leitura da palavra, o jejum ele precisa, aleluia, ter esses hábitos espirituais para que ele gere efeito. Entenda, o próprio texto vai dizer que Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Então o jejum que ele fez foi um jejum total. O jejum de Paulo, irmãos, foi um jejum que deu visão para ele e que abriu os seus olhos. O jejum de Paulo não trouxe simplesmente a visão espiritual, mas trouxe uma cura física também. Por quê? Porque Paulo estava cego realmente. O Senhor tinha cegado Paulo nesse momento. Ele estava cego. Então, Deus abriu a visão espiritual dele primeiro,
uma limpeza de dentro para fora, pois o jejum, ele faz com que a limpeza venha de dentro para fora. É por isso que, para matar os desejos, a vontade da carne. Então limpa de dentro para fora. Então Deus limpou ele por dentro, purificou durante esse jejum de 3 dias. Então, se você quer ter intimidade com Deus, quer ter visão de Deus, faça esse jejum total. Faça um jejum total para você ver o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai operar na tua família. Por quê? Porque Paulo ficou 3 dias, e Deus abriu a visão espiritual e mostrou para ele que ele iria ficar curado daquela cegueira. Observe, o jejum também ele traz cura física, não somente espiritual, mas física. O jejum de Paulo vai dizer que Paulo agora no versículo de número 15 diz assim, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Então Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E quando Ananias entrou e colocou a mão sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me mandou vir até ti, para que tu sejas cheio do Espírito Santo. Olha que lindo, irmão. Esse jejum de Paulo, ele traz um aspecto muito profundo. Primeiro, cura física, cura espiritual, cura física, e ainda enche ele do Espírito Santo. O jejum total, ele faz você ser cheio do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia está dizendo. E o Senhor disse-lhe, para que tu fosses cheios do Espírito Santo. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, e logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista, e levantando, foi batizado. Então esse jejum de Paulo, de 3 dias total que ele fez, ele foi curado fisicamente, pois ele estava cego, caiu como uma escama dos olhos, ele voltou a enxergar de maneira diferente. Eu quero trazer para a nossa vida espiritual, para você entender, quantas pessoas estão cegas espiritualmente, Deus dá visão através do jejum. O povo começa a olhar, enxergar e ver as falhas, os erros, os defeitos nossos mesmos, porque o jejum nos mostra nossos próprios defeitos. Quanto mais jejuamos, mais vemos que precisamos jejuar. Quanto mais jejuamos, vemos a necessidade que temos de jejuar. Quanto mais jejuamos, vemos a necessidade que temos de ter intimidade com Deus. Então o jejum total, ele é para isso. Dá visão. O jejum total, ele cura. O jejum total, ele nos molda. O jejum total sem comer e sem beber, ele nos muda. E tem outros exemplos da Bíblia do jejum total. O jejum total também, ele é um jejum de libertação. Pois a Bíblia diz que a rainha Esté, ela fez o jejum de 3 dias e teve na presença do rei para trazer libertação para o povo, trazer para o povo direito de defesa para o povo. Então o jejum, ele quebra e muda a sentença. O jejum total, ele muda a sentença. O jejum total, ele nos enche do Espírito Santo. O jejum total, ele nos torna mais perto de Deus. Ele nos traz cura física, ele nos traz cura espiritual. Então, se você quer ser usado por Deus na visão, se você quer ser usado por Deus na cura, se você quer ser curado, pastor, eu estou doente, eu preciso fazer um jejum para ser curado, faça o jejum total, que nem Paulo fez. Esse foi o primeiro jejum de Paulo. No próximo vídeo, eu quero falar sobre o segundo jejum de Paulo. 14 dias do apóstolo Paulo ficou em jejum. E vai ser tremendo, hein? Aqui é simplesmente um resumo desse primeiro jejum que o apóstolo Paulo teve. Se você fizer da maneira correta, da maneira certa, como pastor, entra com propósito. O jejum precisa ter propósito. Todo jejum tem que ter um propósito. Não faça jejum por fazer, tenha propósito. Segundo, jejum inicia na oração e termina na oração. E durante o jejum você precisa ter períodos de oração. Durante o teu jejum precisa ter períodos de oração. Durante o teu jejum você precisa ler a Bíblia. Durante o teu jejum você precisa estar perto de Deus. Louvores, palavras, oração, comunhão com o Criador, para que o teu jejum tenha efeito. Então faça um jejum correto. Muitas pessoas não recebem de Deus durante o seu jejum porque fazem errado. Fazem simplesmente ficar sem comer, não ora, não lê a Bíblia, não vigia com as palavras, não vigia com brincadeira, então não tem efeito. Mas se você fizer correto, você vai ver, Deus vai operar. Se você gostou desse conteúdo,
deixa o teu like, hype esse vídeo, em nome de Jesus, compartilha e comenta aqui, sugestão de mais vídeos que você deseja saber sobre jejum aqui nos comentários, tá bom? E deixa teu pedido de oração, que estamos todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta, orando pela tua vida. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz e na paz do Senhor, e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.